Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome, Deus, porque nós temos o privilégio e a oportunidade em poder estarmos aqui na tua casa. Deus, primeiramente eu venho pedir perdão a ti pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Rogo a ti pelas tuas misericórdias. Que neste momento o teu Espírito Santo possa usar a minha vida como um instrumento para trazer a tua palavra ao teu povo e a mim também. Deus esteja direcionando as palavras aqui ditas e o coração de cada um que está escutando, Pai. Deus, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade. Eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A carta de 2 Timóteo, ela é uma carta que ela possui uma carga emocional, quando a gente entende o contexto que ela foi escrita e por quem ela foi escrita, muito grande. Eu tive 2 experiências com ela, que a primeira foi no curso de teologia que a gente teve aqui, que foi ensinado pelo Sato, pelo missionário. E eu lembro que quando ele dividiu a gente em grupo para poder estudar as cartas, eu e meu grupo ficou em função de poder estudar essa carta de 2 Timóteo. E a gente vê que essa foi as últimas palavras de Paulo, não só a Timóteo, mas para todos nós. Nesse contexto, Roma estava sendo governada por Nero, e eu não sei quem, daqueles que ainda não sabem, Nero foi um governador extremamente maldoso, tirano, e nessa época estava havendo perseguição aos cristãos. E aqui, neste momento, Paulo ele estava preso injustamente, porque Nero havia colocado fogo em Roma e culpado os cristãos. E ninguém mais como Paulo, um dos servos de Cristo, que estava a todo momento pregando a palavra, ele era um dos principais que estariam sendo acusados injustamente. Então, quando a gente começa a ler desde o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro e o quarto, que eu acho que é o mais assim, o que possui mais essa carga emocional de despedida, a gente vê que é um pouco triste, né, de pensar de toda a trajetória de Paulo e o que houve no fim dele. Mas, em contrapartida, Paulo nos mostra que é totalmente diferente, que não é um sentimento de tristeza, mas, em todo momento, ele mostra um sentimento de gratidão a Deus e alegria, porque ele tem combatido o bom combate. E a outra situação foi, eu não sei se vocês conhecem o cantor Marcos Teles, ele lançou um EP, ele é um cantor nordestino reformado, que ele vai aplicar a palavra de 2 Timóteo 4. E tem uma canção que se chama Tu, Porém, que é um presente de Deus a nós cristãos. Ele foi usado grandemente e a palavra que ele traz através dessa canção é incrível. E eu fiquei com esse versículo e com essa carta em meu coração. E eu queria trazer essa noite para os irmãos poderem entender um pouco, pela misericórdia de Deus. No versículo 10 e 11, Paulo diz assim, aqui na minha Bíblia, o título, no subtítulo, diz que é o apelo de Paulo a Timóteo. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quantos sofrimentos suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra.
O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Aqui nesses 2 versículos nós vemos a realidade daquele que prega a palavra e vive como um verdadeiro servo de Cristo. A gente, apenas com esses 2 versículos, e não só com eles, mas com a grande parte das cartas pastorais, refuta qualquer ensinamento de um evangelho mascarado. Se nós servimos a Cristo, se nós fomos chamados como filhos adotivos, não existe um evangelho que não haverá dor, que não haverá luta, que não haverá abnegação, que não haverá dificuldades. Muitas vezes o que tem entrado, e aqui nessa época mesmo, Paulo estava sofrendo com a entrada de ensinos errados nas igrejas. Porque é isso que o nosso coração e os nossos ouvidos querem escutar. Nós queremos escutar palavras que amaciam o nosso ego. Mas o evangelho não é isso. E Cristo já nos ensina, enquanto aqui na terra, Ele nos diz, através da palavra dEle, que não será um mar de rosas. E quando nós temos que tomar a nossa cruz. E muitos, infelizmente, Paulo aqui antes um pouquinho, ele diz que não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. No versículo 5, serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão um poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Aqui é um alerta. Nesses 2 versículos, a gente percebe que realmente não existe um evangelho que seja a todo momento apenas de pastos verdejantes, sem o nosso caminhar no vale das sombras. E além disso também, ele fala, mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Aqui a gente percebe que Timóteo não conhecia Paulo apenas pelas pregações, mas pela maneira como ele vivia, pelo seu testemunho. Paulo, ele era uma pessoa, assim, eu acredito, com um estupim mais curto, uma pessoa mais direta, totalmente diferente de Pedro. Mas Paulo testemunhava a vida de cristão enquanto ele esteve aqui na terra. E eu trago isso para nós refletirmos essa noite. Como tem sido o nosso testemunho? Como que as pessoas têm visto nós? Nós temos agido de maneira que, não pelas nossas obras, assim, pelo que nós fazemos, por exemplo, ir à igreja, pregar a palavra, mas em ação, como nós temos agido em momentos de tristeza, em momentos de dor, como tem sido o nosso testemunho a essas pessoas? E aqui, o que tem direcionado as nossas ações, as nossas emoções e onde está o nosso coração? O nosso coração, ele é o centro de todas as nossas emoções, de todos os nossos pensamentos. É ele que dirige os nossos passos. E quem tem sido o centro do nosso coração? Não existe. Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Pedro Dutti acerca do rei Saul, e ele traz a questão que não existe um ser neutro. Nós não somos pessoas neutras. Se nós não escutamos e seguimos a Deus, nós vamos escutar e seguir alguém. Quem nós temos escutado e seguido? Querer viver uma realidade onde não tem luta e não tem sofrimento é querer viver em qualquer dimensão que não seja o Evangelho. Mas Paulo, ele encerra a fala dele aqui no versículo 11, dizendo, o Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Paulo passou por lutas, Paulo passou por perseguição, mas o Senhor, porém, o livrou de todas essas coisas. No versículo, dando continuidade, no 12 e no 13. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Aqui,
vem explicitamente a afirmação de Paulo a respeito das perseguições de todo sofrimento, e ele diz: e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os perversos, eles irão de mal a pior. E esse versículo me fez pensar um pouco na questão de como, né, que eles irão de mal a pior. E eu não estava pensando mais, né, eu não pensei na ideia da eternidade, porque realmente a eternidade que eles receberão será muito pior. Mas, às vezes, eu acredito que isso é um pensamento particular. Eu duvido que, alguma vez, na nossa caminhada, nós não olhamos para o ímpio, damos uma de Asaf. Nós olhamos para a vida do ímpio e questionamos a Deus. Por que que eu vejo que ele está indo muito melhor do que eu? Por que que, às vezes, a vida do ímpio mostra aos nossos olhos algo muito melhor do que aqueles que são justos? E vivem como bem entende. E isso me lembrou, essa semana eu precisei apresentar um trabalho na minha faculdade sobre o código de ética profissional do psicólogo, e eu fiquei à frente de discutir e debater acerca do artigo 18. E o artigo 18, ele diz assim, que é vedado ao profissional ensinar, orientar, emprestar ou vender testes avaliativos para que não haja o uso ilegal da profissão. E esses testes avaliativos, normalmente, são os testes feitos quando vai tirar a carta, a CNH, e principalmente em concurso público. E quando eu fui pesquisar, haviam diversos artigos, principalmente quando se diz na área da polícia, que existem psicólogos que dão cursos ensinando as pessoas a como se portar diante dessas avaliações psicológicas para que elas possam ser aprovadas. E deu um grande debate na sala por conta disso, porque eu fiquei pensando, gente, desde o primeiro ano da minha graduação, eu tive o privilégio de poder ter vários professores frisando a questão da ética profissional do psicólogo. O psicólogo, ele lida com vidas, ele lida com pessoas. E quando eu vi que existe muitas questões como essa, eu não nem digo que é profissional, né? Pessoas que dão esses cursos, isso, além de banalizar totalmente a nossa profissão, é algo que, quando nós paramos para pensar, é muito sério, principalmente em uma prova avaliativa para uma pessoa que vai prestar para a polícia. Isso tem consequências inimagináveis. E um dos artigos científicos que eu estava vendo conseguiu relacionar, porque normalmente quando a pessoa ela não passa, ela pode entrar na justiça com uma limiar, dependendo da situação, ela consegue passar na prova, mesmo não passando no teste avaliativo. E nesse artigo científico que eu estava estudando, conseguiu relacionar que muitas das pessoas que estão já no ato da profissão, quando a questão de uso da força, poderio, homicídio do policial com o cidadão, a maioria desses casos eram pessoas que não passaram no teste psicológico, mas conseguiram entrar na justiça e foram aprovadas. E isso me deixou muito indignada, porque eu falei assim, gente, isso é muito sério. Será que as pessoas não conseguem compreender essa ação? E por que eu estou voltando assim à linha de raciocínio? A gente consegue justificar isso, nós, como bons cristãos, nós conseguimos justificar com a queda. A queda, ela trouxe uma quebra de relacionamentos, nós com Deus, nós conosco, nós com os outros e nós com a natureza. E essa quebra de relacionamento, ela faz com que as pessoas busquem uma maneira de relacionar, um relacionamento de consumo. A gente tem estudado muito isso no nosso Clube do Livro. E as pessoas se relacionam com o objetivo de se beneficiar através daquele relacionamento. E não só do relacionamento, mas em qualquer área da vida. Porque Deus colocou no coração da sua criação a busca pelo eterno. E essa busca pelo eterno faz com que as pessoas busquem incansavelmente suprir o vazio que há nelas.
E às vezes esse profissional conseguiu pensar em uma maneira de suprir esse vazio através do sucesso. Porque se eu dar este curso para pessoas, a busca vai ser muito grande. E através disso eu vou conseguir ter sucesso financeiro. Então, em Eclesiastes, o pastor comentou o fim, mas eu sou extremamente apaixonada em Eclesiastes, porque eu acho que, pelo menos no início do livro, é uma crise existencial da parte de Salomão, assim, muito sofisticada. E em Eclesiastes, nós vemos que é a busca da completude do homem, do ser humano, sendo drasticamente frustrada, porque Salomão, em toda a sua sabedoria, ele tentou de todas as formas se preencher de algo nessa terra. Mas foi frustrado, porque ele dizia que as coisas debaixo do sol não têm sentido, é vapor, é vaidade. Mas a nossa diferença com esses perversos e enganadores é que os nossos olhos devem estar naquele que está acima do sol. Pela graça de Deus, nós podemos viver aqui na terra com a maneira de... Nós podemos contemplar essas coisas. Salomão não conseguia contemplar porque ele achava que tudo era vaidade, não tinha sentido. Mas quando os nossos olhos estão naquele que está acima do sol, naquele Criador de todas as coisas, nós contemplamos aquilo que há debaixo do sol. Então, eu acredito que, trazendo uma outra interpretação para essa questão de os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e estes próprios serão enganados. Essas pessoas estão enganando a si mesmas. Mas nós temos o diferencial que, por mais que a nossa vida aqui nessa terra seja difícil, tenha dificuldades, tenha problemas, situações que nos entristeçam, nós temos a quem clamar, nós temos a quem orar e pedir por ajuda. Os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo sofrerá perseguições, passará pelo vale das sombras, não uma, não duas, mas diversas vezes. Porém, essa graça que nós temos de poder nos contemplar e repousar nas mãos de Deus, isso é o suficiente, porque nada foge do controle dele. Nós temos o privilégio de ter um consolador, porque Cristo na cruz, ele sofreu o abandono cósmico entre pai e filho. E é por conta disso que hoje nós temos um consolador e nós podemos viver nessa terra, contemplando com a graça de Deus tudo aquilo que é feito por ele. Continuando. Versículo 14 e 15. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Aqui o chamado de Paulo a Timóteo é para que ele se mantenha firme naquilo que foi ensinado e pregado, e que os perigos dos últimos dias seriam muitos. Mas nós sabemos em quem nós podemos ancorar, naquele que a mão dele nos sustenta, a mão de Deus nos sustenta. Porém, os dias difíceis vão se fazer presente em nossas vidas, como antes mencionados, mas nós ainda vivemos em um mundo quebrado, nós ainda estamos em um corpo onde muitas vezes nós pecamos, nós caímos, e isso é muito frustrante, porque nós pensamos, de novo eu pequei, de novo eu caí, e agora? O que eu devo fazer? Em João 6,37, Jesus ele está dizendo que é o pão da vida, e em seguida ele afirma, contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Tem um livro chamado Manso e Humilde, o coração de Cristo para quem peca e sofre. E ele possui um capítulo específico falando somente desse versículo com a ajuda das palavras de John Bunyan, que ele escreveu um livro inteiramente só
interpretando este versículo. E o livro se chama Come and Welcome to Jesus Christ. Sobre a beleza inimaginável desse versículo. E se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, é um livro muito lindo, é um bálsamo, né, Ju? Eu e a Júlia, a gente conversa bastante sobre esse livro. E a minha vontade era trazer todo o capítulo, mas uma frase que havia diz o seguinte: somos fábricas de novas resistências ao amor de Jesus Cristo. Mesmo quando deixamos de ter razões tangíveis para sermos lançados fora, como pecados ou falhas específicas, tendemos a reter uma vaga impressão de que, com o tempo, Jesus finalmente se cansará de nós e se afastará. Mas Ele afirma a você: eu jamais o rejeitarei. Aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais o rejeitarei. Essa fala se dirige àqueles que sofrem por não conseguirem se manter firmes em todo momento da vida. E até que o Senhor venha, nós estamos fadados a isso. Nós vamos cair, nós vamos pecar. Muitas vezes o nosso coração, ele vai estar dirigido, inclinado a coisas que não são Deus. Mas nós olhamos para Cristo, e por mais que nós venhamos, mas eu sou assim, mas eu fiz isso. Jesus olha para nós e fala: aqueles a que o Pai me dá, eu os jamais rejeitarei. Aos que verdadeiramente sabem como é seguir a Cristo e possuem essa chama em seu coração, mas ainda são atingidos por um mundo quebrado, Jesus nos diz: eu jamais o rejeitarei. Nós devemos nos manter firmes, pois a graça de Deus ela é suficiente. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. E aqui Paulo então encerra o capítulo 3, colocando a palavra como um instrumento essencial para a vida de Timóteo. Quando a gente pensa na posição que Timóteo estava, eu particularmente ficaria desesperada, né? Porque olha só quem está passando o bastão para mim, é Paulo. Eu vou substituir Paulo na ação de pregar a palavra, de manter igrejas, para que a palavra de Deus seja ensinada corretamente. E Paulo diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Para toda situação em nossa vida, a resposta está na palavra. Não é em opinião dos outros, não é nos seus próprios pensamentos, enraizados muitas vezes naquilo que não é a palavra. A nossa resposta está nas Escrituras. A maneira como nós devemos nos comportar está nas Escrituras. Está em Cristo. Em todo momento que Cristo, enquanto homem na terra, passou por dificuldades, o que sustentou ele foi a palavra. No devocional do Timothy Keller, ele diz: era a palavra de Deus que sustentava o verbo encarnado de Deus quando ele viveu. Não aceite substitutos. Não há substitutos para a palavra de Deus. Não há nada que substitua o ensino verdadeiro de Cristo. A vida de Cristo. Nós devemos nos assemelhar a Ele. E vai ser difícil. Vai ser complicado. Vão ter dias escuros. Esse mês nós estamos no Setembro Amarelo e é muito comum nós vermos muito compartilhamento para aqueles que sofrem da alma. E eu acho muito importante, não deveria ser apenas no setembro, mas em todos os dias do ano. Porque a dor da alma é uma dor que nós não vemos, mas ela é a mais dolorosa. E pode ser a dor física, a dor, às vezes, de um relacionamento quebrado, mas é a graça de Deus que vai nos sustentar. E eu queria terminar, tem uma música do Marcos Almeida, que eu sou muito apaixonada, que diz: mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber
que esperar em Ti é sempre caminhar. Esperar que os dias difíceis passem não quer dizer que nós devemos nos manter como uma estátua, sem fazer nada. É preciso que nós venhamos caminhar na palavra de Deus, caminhar nos caminhos que Ele trilhou para nós. E o que nós passamos aqui, seja a dor, seja a alegria, não se compara pelo que virá na glória. Então, até que o Senhor venha, que nós venhamos manter os nossos olhos fitados em Cristo, na palavra dEle, ajudando o nosso irmão, porque a igreja é um corpo, a igreja é comunhão, e é necessário que haja esse compartilhamento, essa escuta necessária, a oração, uma vida onde Cristo nos dirige. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço por este momento, por essa oportunidade mais uma vez. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra que nos sustenta, seja no dia mau, seja no dia bom. Nós podemos olhar para Ti e receber de Ti sustento. Em Ti nós temos refúgio. Em Ti nós podemos todas as coisas, porque Cristo morreu na cruz por nós e levou sobre si todas as nossas dores. Nós devemos sim carregar a nossa cruz, mas Cristo venceu o mundo. Que o Seu nome seja glorificado e exaltado em todas as nossas ações, na nossa vida, e que nós sejamos testemunho vivo de Deus aqui na terra, até que o Senhor venha. Eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém.